Shalom de Deus para os irmãos. Bom, irmãos, esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora para os irmãos é para mostrar para os irmãos que nós estamos no tempo do fim. A nossa geração é a última geração. Então, nesse vídeo, o intuito aqui é mostrar para os irmãos que nós ainda estamos dentro da profecia de Daniel, capítulo 8 e Daniel, capítulo 9. A profecia de Daniel, capítulo 8, fala sobre o pequeno chifre, o surgimento do pequeno chifre. Quem me acompanha aí já viu que eu mostrei que o pequeno chifre ali é Roma. E que Roma vai ficar até Yahusha voltar nas nuvens. Roma, o Império Romano, será destruído com Yahusha voltando nas nuvens. E ali fala que haveria 2.300 tardes e manhãs. Quem me acompanha já viu que eu mostrei que essas 2.300 tardes e manhãs são, na verdade, anos. Quando é que esses anos começam a ser contados? A partir de quando surgiu o pequeno chifre. Eu mostrei uma live passada aí que tem algumas datas aí que os historiadores mostram. Por exemplo, eu mostrei lá que seria no ano de 269 antes do Mashiach. Ali está falando do pequeno chifre que é Roma, o Império Romano, o surgimento do Império Romano, que surgiu no ano de 269 e vai até 2031. Por quê? Porque 269 com 2031 são 2.300 anos. Aí a escritura diz, então será feito justiça ao santuário. Ou então, outra tradução fala, então o santuário será purificado. Porém, tem outros historiadores que mostram que o pequeno chifre surgiu foi no ano de 268 antes do Mashiach. Então, agora que nós vimos aí que nós ainda estamos dentro da profecia do capítulo 8 e do capítulo 9 de Daniel, para quem me acompanha aí sabe do que eu estou falando, que tem que ser obedecido as semanas de Shemitah, os anos jubileus, tudo tem que se encaixar perfeitamente, a data do surgimento do pequeno chifre. Então, resumindo agora, passando para outras questões, o que é que mostra que nós estamos no tempo do fim? A guerra de Gog, que está registrada no capítulo 38 e 39 do livro de Ezequiel. Já mostrei vários vídeos meus aí, que no capítulo 38 fala que o Eterno vai fazer a Rússia dar meia volta. Então nós já estamos vendo a profecia do capítulo 38 e 39 já em andamento. A guerra de Gog ela já está em andamento. Só falta agora a Rússia descer. Mas os primeiros passos já foi dado, que é ela ir para a Ucrânia. Agora está faltando ela dar meia volta, igual eu falei em vários vídeos, porque no capítulo ele fala assim, vou fazer você dar meia volta. Por quê? Porque ela já vai estar na guerra. Ela vai estar na guerra contra a Ucrânia, ela vai dar meia volta e vai descer com esses países árabes para atacar Israel. A Rússia vai dar meia volta e vai descer contra a terra de Israel. Então, a Rússia ainda está em guerra contra a Ucrânia. E Israel agora entrou em guerra contra o Hamas e o Hezbollah. Já entrou em atrito com o Irã. Então, no livro de Ezequiel fala que vai descer a Rússia, Torgama, que é a Turquia, a Pérsia, que é o Irã, e aqueles países árabes ali, vai vir tudo contra Israel. Porém, quem vai estar liderando eles é o príncipe de Roz. Roz é Rússia. Roz é a tradução mais recente que tem agora, mas antigamente falava-se, aliás, hoje fala-se Rússia, mas antigamente falava-se Roz. Então na tradução que nós temos em alguma Bíblia aí, em algumas Bíblias, se os irmãos conferir, vai ver que a tradução que traz ali fala o príncipe de Roz, o príncipe da Rússia, Vladimir Putin. Tem tudo para ser ele. Ele que caçou essa confusão toda ali, tentando invadir a Ucrânia. E agora a Europa entrou na guerra ali com os Estados Unidos, está quebrando a Rússia, mas a Escritura nos mostra que ele vai deixar uma sexta parte para trás do seu exército. Vai deixar para trás, ou seja, vai deixar lá na Ucrânia, e vai descer com todo o seu exército, com a Pérsia, que é o Irã, com a Turquia, com o Iraque e com esses outros países aí árabes que querem destruir Israel. Israel está em guerra contra eles. Então tem tudo para acontecer o ano que vem, a guerra de Gog. E aí, junto com a guerra de Gog, é quando ocorre o arrebatamento do filho varão. É quando ocorre o arrebatamento dos vencedores. O Eterno vai fazer com que um astro gigantesco passe por cima da terra, lança pedras com saraiva de fogo sobre o exército da Rússia, da Turquia, do Irã e desses países árabes, destruindo todos eles, dando um livramento para Israel. É isso que vai acontecer, é isso que está registrado no livro de Ezequiel. E no livro de Ezequiel fala que isso vai acontecer
no fim dos tempos, capítulo 38. No capítulo 39 diz no fim dos dias. Se não for assim, é o inverso. Porém, nesses dois capítulos está escrito no fim dos tempos e o outro fala no fim dos dias. No fim dos dias ali já é mostrando que está sendo aberta a última semana de Daniel. Então, irmãos, nós estamos vendo todas as coisas acontecerem diante dos nossos olhos. Tudo aponta para o ano que vem. Então, vou colocar na tela aí uma moeda do Império Romano. Alguns historiadores dizem que o Império Romano surgiu mesmo como potência, foi quando essa moeda foi elaborada. Outros falam que não, que a expansão do Império Romano surgiu no ano de 269. Mas eu creio agora que realmente então foi quando a moeda surgiu. Por quê? Porque essa profecia ela ainda tem que se cumprir. Então, se a moeda mostra o início do Império Romano, mostra quando foi que surgiu o pequeno chifre, quando foi que surgiu o Império Romano, se a data da moeda mostra a data exata em que surgiu o Império Romano, o pequeno chifre, então é só nós somarmos 268 com 2032. Nós vamos chegar em 2.300 anos. Então, em 2032, vai estar se cumprindo a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que são, na realidade, 2.300 anos. Para quem me acompanha aí, está entendendo o que eu estou falando. Então, essa questão das 2.300 tardes e manhãs tem que ser interpretado como sendo anos, porque ela mostra quando é que surgiu o pequeno chifre. Quem quiser entender o que eu estou falando aqui, tem que voltar lá no meu canal, lá tá lá, Edial, e assistir os vídeos lá onde eu mostro essa profecia para entender o que eu estou falando. E eu creio agora que realmente possa ter surgido, o Império Romano possa ter surgido nessa data aí, ó, na data de 268. Por quê? Porque o Império só passa a ser reconhecido como um Império depois que ele passa a ter moeda própria. E o Império Romano, então, passou a ter sua moeda própria no ano de 268. Em 2032, completa-se, então, 2.300 anos. E aí o que acontece então, irmãos? A profecia das 2.300 tardes e a profecia das 70 semanas ainda está em andamento. Elas ainda estão valendo. Nada caiu por terra. Por exemplo, os historiadores falam que a Guerra de Massada ocorreu no ano 73. Outros historiadores falam que foi no ano 72. No ano 72 já não bate mais a interpretação que nós trouxemos aí em outros vídeos. O ano 73 também já passou, não bate mais. Porém, tem historiadores que falam que não, que a Guerra de Massada ela ocorreu no ano 74, depois do Mashiach. Vou colocar o documento aí para os irmãos verem na tela. Então, isso mostra que agora, no ano de 2025, teria início a tribulação, abrindo-se a última semana do capítulo 9 de Daniel. E aí fechando no ano de 2032. Então tudo se encaixa perfeitamente. Nada caiu por terra ainda. Nada caiu por terra. E tudo leva a crer que o ano que vem possa acontecer o arrebatamento e o início da tribulação. Então o intuito desse vídeo aqui é mostrar para os irmãos que nada caiu por terra. Eu mostrei nos vídeos aí que Yahushua tem que voltar em um jubileu. A profecia do Eterno, as profecias de Yahu, elas não param no tempo. Por isso que as Escrituras, ela é um livro vivo. Ela não para no tempo. Os 120 jubileus lá eram 120 anos para aquela época. Mas hoje nós pegamos ele e entendemos que aquilo não representa somente 120 anos para aquela época. Representa também 120 jubileus. Partindo lá de Adão até Yahushua voltar nas nuvens. E Yahu deu um tempo, 120 jubileus, 6.000 anos, para ele resgatar o homem para ele novamente. E Yahushua descer nas nuvens e estabeleceu o milênio. O milênio é estabelecido quando? Depois que passa os 6.000 anos, quando entra o 7º milênio. A outra questão que eu já mostrei em vários vídeos aí que mostra que nós estamos no tempo do fim, é que as duas bestas do Apocalipse já estão sobre a terra. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar é o anticristo, o anti-Mashiach. E tudo leva a crer que ele é Emmanuel Macron. E a besta que sobe da terra é o falso profeta. Tudo mostra que é o Papa Francisco. Tudo indica que é o Papa Francisco. Então essas duas bestas já estão em cima da terra. Ali eu mostrei que no livro do Apocalipse, o primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco, fala que ele tem um arco na mão. E quando você olha aí o
o arco na mão é o signo de Sagitário. O signo de Sagitário, ele está dentro do dia 21 de dezembro. Vou colocar o documento na tela para vocês verem. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque Emmanuel Macron é do signo de Sagitário. É um cavaleiro segurando um arco na mão. Olha aí o documento na tela para vocês verem. E Emmanuel Macron nasceu no dia 21 de dezembro. Então ele cumpre perfeitamente a profecia. Ele, então, seria o cavaleiro branco do Apocalipse. É ele que vai trazer a falsa paz. Entendeu, irmãos? Por isso que fala o cavalo branco com um arco na mão. Ele saiu vencendo para vencer. É o anticristo, o antimachia. E se os irmãos observar, eu já mostrei em outros vídeos aí que o dia de Yule é o dia das trevas. Yule é um bode, é o dia das trevas. Esse dia, ele é o dia 21 de dezembro. Dia 21 de dezembro é o nascimento da criança da promessa. Olha os documentos, eu vou colocar os documentos na tela para vocês verem mais uma vez. Emmanuel Macron nasceu no dia 21 de dezembro. Então, ele tem tudo para cumprir essa profecia. E hoje não tem mais tempo para surgir uma pessoa com todas essas características que tem o Emmanuel Macron. Seu nome Emmanuel significa Deus conosco, Deus entre os homens. Então, já é uma blasfêmia. O nosso Salvador nunca se chamou Emmanuel. Seu nome é Yahshua. Quem vem com o nome de Emmanuel é a besta que sobe do mar. E aí, irmãos, o que acontece? Se os irmãos observar, eu lancei vários vídeos aí, onde até eu mostrei um vídeo daquele relógio Cartier, que vem lá da Europa, vem lá de Paris, vem lá da França. E nesse vídeo mostra um leopardo. O leopardo aponta para o anticristo. Apocalipse fala, viu uma besta semelhante a um leopardo. Nesse vídeo mostra 3 cavalos brancos correndo. Primeiro mostra o leopardo passando dentro de umas argolas, que eu acredito que representa os 7 selos ali do Apocalipse, que vai ser quebrado. E depois mostram 3 cavalos brancos correndo. Ou seja, mostrando os 3 anos e meio de falsa paz que vai haver. O anticristo vai trazer 3 anos e meio de falsa paz. Depois vai vir a grande tribulação, a ira do Eterno vai ser totalmente derramada sobre a face da terra. São 7 anos de tribulação. Os últimos 3 anos e meio é a falsa paz que o anticristo, o antimachia vai trazer para o mundo. Aliás, os 3 primeiros anos e meio é a falsa paz. Os últimos 3 anos e meio é a grande tribulação. É quando o Eterno vai derramar a sua ira sobre a terra. Então acerte o vídeo aí do Cartier para vocês verem mais uma vez.
Então agora que vocês viram aí o vídeo aí da Cartier, por que eu mostrei esse vídeo? Porque tudo está relacionado com a Europa, está relacionado com a França. É de lá que vem o anticristo, é de lá que vem a besta. Se os irmãos observar, tem um vídeo aí que eu lancei aí, aonde tem aquele filme do Wolverine, onde ele coloca aquelas garras dele em cima do jornal e aparece, onde fala a realização da paz lá em Paris. Se firmará tratado de paz em Paris. É lá em Paris que Emmanuel Macron elaborou essa questão aí da paz aí, ó. Tudo gira ali, ó. Então, Emmanuel Macron é que está querendo trazer a falsa paz para o mundo. Ele quer fazer o acordo de paz entre Israel e os palestinos. Vou colocar o documento na tela mais uma vez aí. Em 2018, Macron criou o Fórum da Paz de Paris. Que vous soyez américain, du nord, du centre ou du sud, que vous soyez africain, du Levant, de l'Asie, du Pacifique, de tous les continents, nous avons besoin de vos initiatives et de vos projets pour que ce forum soit un succès, pour qu'il permette de penser, d'agir pour aujourd'hui et pour demain. Je compte donc sur vous et je vous donne rendez-vous le 11 novembre prochain à Paris pour notre forum pour l'avenir. O Emmanuel Macron, o líder francês, visitou Israel, assim como grandes líderes visitaram Israel. E depois disso, ele foi para o outro lado. Eu não tinha visto até então um representante de uma grande potência ter conseguido ir para o outro lado. O Joe Biden até faria isso, mas foi impedido pelos próprios árabes. Os árabes disseram: não queremos você, presidente dos Estados Unidos, aqui. Mas se abriram, felizmente, para o presidente francês. Na chegada ao aeroporto de Tel Aviv, o presidente francês se encontrou com famílias de vítimas francesas do ataque terrorista de 7 de outubro. Emmanuel Macron propôs às autoridades israelenses que a coalizão que luta contra o Estado Islâmico seja ampliada para combater também o Hamas. Depois da visita a Israel, Macron foi a Ramallah, na Cisjordânia, território administrado pela autoridade palestina. Ele disse ao presidente Mahmoud Abbas que não haverá paz duradoura sem a implementação da solução de 2 estados, com Israel em segurança ao lado de um Estado palestino. Então, o que acontece, irmãos? Esse relógio Cartier aponta para lá. Tudo está relacionado com a França e com Emmanuel Macron para ele ser o anticristo, o antimachia. Agora, para acabar de inteirar, as Olimpíadas na Europa. Olimpíadas de número 33. Para quem não sabe, o número 33 é o grau máximo da maçonaria. Emmanuel Macron, Papa Francisco, essa turma toda é maçom. Os Rothschild são maçom. São os maçons que vão dar o maior apoio para erguer o templo em Jerusalém. Então, a Olimpíadas de número 33 representa a maçonaria. Mostra que o líder dos maçons chegou. Essa Olimpíadas é para fechar, mostrando que a besta está para se revelar ao mundo. E para acabar de inteirar, eles colocaram um touro. Colocou um touro lá, vou colocar a imagem do touro para vocês. O touro na escritura é chamado de besta. É porque de lá que vem a besta. Tanto que o próprio Emmanuel Macron falou: a besta chegou, a besta dos eventos chegou. E ela está aqui. E o mundo precisa saber disso. Olha o vídeo aí para vocês verem. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. E aí, irmãos, nessa Olimpíadas, eles inauguram ela com um cavaleiro branco, um cara montado num cavalo branco com uma máscara e todas as nações da terra seguindo ele. Eu creio que eles estão mostrando que Emmanuel Macron está para se revelar. Ele não pode ficar escondido toda a vida lá. Ele vai ter que se revelar uma hora. Ele e o Papa Francisco vai ter que se revelar. Só que para ele se revelar, tem que acontecer o arrebatamento dos vencedores. Tem que acontecer o arrebatamento do filho varão. E isso vai acontecer junto com a guerra de Gog. O arrebatamento do filho varão vai ocorrer junto com a guerra de Gog. Então tudo aponta para o ano que vem. Agora é nós aguardarmos, ficar de olho naquela guerra lá de Israel com o Hamas, com o Hezbollah,
de olho na guerra da Rússia com a Ucrânia e no que está acontecendo no mundo, porque tudo aponta para acontecer o ano que vem. Os documentos, nada caiu por terra. É isso aí, irmãos. Fica na graça e na paz do Criador Todo-Poderoso e Alto dos Exércitos. Shalom de Alcha. Tout à l'heure, Olivier Raka, fidjien. 6 semaines et puis la guérison miraculeuse pour être présent sur cette finale. Peseli, Abdo, elles sont belles ces images qui démontrent le